The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos, soy Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de Software One Colombia. Queremos darle la bienvenida al webcast de hoy donde hablaremos de los principales retos de seguridad cuando se encuentran los colaboradores realizando home office. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan de transferencias de conocimientos, queremos invitarlos a que visiten nuestro blog de tecnología y de negocios. Ustedes pueden acceder allá a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-latam.softwareone.com. En este blog ustedes también podrán encontrar las grabaciones de este webinar y de webinars anteriores dependiendo del tema que sea de su interés. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como SoftwareOne Colombia, SoftwareOne Latam en Facebook, Twitter, LinkedIn y tenemos un canal de YouTube donde también podrán encontrar estas grabaciones. Bueno, vamos al inicio de la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, al final de la charla daremos un espacio. La idea es que pues puedan escribirnos por medio del chat cada una de sus preguntas y pues como les decía, al finalizar pues resolveremos todas sus inquietudes. El de hoy nos acompaña Mario Gama, quien es nuestro Regional Security Specialist para la TAM. Mario, bienvenido. Sí, gracias, Jonathan. Mucho gusto hablar con todos. Agradezco en este momento tan difícil la atención de ustedes para esta hora para una charla de seguridad. Es un tema muy importante. Voy a presentar un poco de nuestro histórico en este tema y también que tiene que tener en mente, en pensamiento es que conforme las crisis empiezan, generalmente los crímenes cibernéticos se aumentan. Hay un número elevado de ataques, incluso para las personas y también para las compañías. Entonces ya vemos muchos ataques como ransomware, utilizando el tema de coronavirus, COVID. Entonces agradezco la atención para este tema y espero poder ayudar a traer un poco de conocimiento a todos. ¿Sí? El primer punto, lo que siempre hablamos en Software One, son de nuestros valores llave. Aquí destaco para hablar un poquito de humildad y cómo esto es importante en este momento, porque tenemos ahí muchos cambios de situaciones de una tecnología del modelo de trabajo tradicional para un modelo que se adaptó como en un par de semanas para Digital Transformation. Y seguro que hay muchas cosas pasando y tenemos ahí mucho que aprender incluso con ustedes y aquí humildemente compartir un poco de la experiencia que tenemos con este tema de transformación digital y cómo esto genera impactos positivos y negativos en la cuestión de seguridad. Entonces, humildad es un tema muy importante para nosotros, así como los demás core values que tenemos aquí. Y hoy hablaremos de los principales retos de seguridad y ahí tenemos una estructuración de primero a hablar de qué es Software One, por qué hablamos de seguridad para este público. Después, la contextualización de cómo es la mudanza que está ocurriendo en el mundo, no solo en el modelo de trabajo de las compañías, como todo en el mundo. A mostrar un poco del área tradicional que muchos están acostumbrados aún y cómo es una red posterior a este Conavid. Y también a siguiente tenemos primeros pasos que se puede hacer ya de inmediato y algunos puntos de triunfos rápidos que puede aplicar en su red, en sus equipos para elevar el nivel de madurez y disminuir los riesgos. Y también la importancia de un plan estratégico de largo plazo y cómo esto debe apoyar en la estrategia de este nuevo cenário que tenemos aquí. Aqui gostaria de compartilhar um pouco minha experiência. Eu trabalho com segurança desde 2001. Já estive em como ao menos 3 crises. Esta seguro que é a maior que já hemos visto no mercado. E como empecé hablando, em todos esses casos de crises, há um incremento de ataques, incluso não só de volume, quantidade,
pero también de nuevas técnicas, nuevos tipos de ataques. Por ejemplo, un caso grande que tuvimos de ataque fue el tema de ransomware, en que empezó con una crisis en 2012, en cerca de 2008, 2009, ocurrió también un ataque de virus que fue los primeros casos mayores de virus con automatización de utilización de vulnerabilidad. Entonces, es muy común que nuevas técnicas de ataque empiezan a ocurrir en estos casos y vamos a ver qué va a pasar con el coronavirus. Yo trabajo básicamente como la parte de cliente, vamos a decir así, en los últimos 9 años. Y los últimos 3 años estaba como responsable del tema de cybersecurity para una petroquímica brasileña, para Latinoamérica y para el mundo. Entonces, voy a compartir un poco de la experiencia que tuvimos también con esta transformación digital y los aprendizados que se puede aplicar con ustedes. Pienso que me pido que si tenga alguna duda, por favor, envía en el chat y al final vamos a revisarlas y Jonathan va a me apoyar con eso también. Perfecto. Vale. Entonces, acerca de Software One, tenemos hoy una presencia global. Destaco ahí para el tema de seguridad que tenemos centros globales de operación en Ciudad de México, Leipzig, también en India. Y esto nos puede garantizar el primer punto de un monitoreo global y servicios con alta disponibilidad y con calidad. Tenemos en el tema de vendors de seguridad importantes players como Sophos, Kaspersky y muchos otros ahí que trabajamos juntos incluso en uno de los servicios trabajamos muy cerca de Trend Micro para servicios gerenciados de seguridad. Y también tenemos mucha experiencia en lo que es llamado de Modern Workplace y Modern Data Center, que son los servicios de nube para SaaS con Office 365 y también nube como infraestructura o como plataforma con AWS y Azure. Uma companhia global com uma estrutura diferenciada e que nos permite fazer uma abordagem de segurança muito completa, com já mais de 50 casos de êxito ao mundo, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e também agora, começando em 2020, trayendo estos servicios diferenciados para América Latina y Colombia incluso era uno de los principales puntos focales para este trabajo y la equipo tiene mucha capacidad, incluso que vamos a hablar un poco ahí. ¿Y cuál es el diferencial que tenemos para ofrecer al mercado? Justamente desde el principio de una adopción de una metodología de nube o de cualquier tipo de transformación de negocios, podemos apoyar desde del assessment, de la evaluación, sea de infraestructura, de aplicaciones, de red, incluso también de gobernanza de tecnología, de gobernanza de desarrollo seguro y también de seguridad. ¿Por qué es importante esto? Si no hace este primer punto de evaluación inicial de cuáles son los riesgos, cuál es la foto del momento actual, difícilmente va a tener un camino tranquilo para una transformación y para ir para un escenario más digital. Otro punto que apoyamos es durante una migración o durante el cambio de un proceso de negocio, y también tenemos como toda la experiencia para ejecutar las tareas, incluso en el tema de seguridad con los advisors y parametrización de configuraciones de seguridad para el ambiente. Después que ya está en la nube o ya está con un modelo más digital, tenemos servicios para hacer la operación de estos temas de seguridad.
Entonces tenemos el monitoreo, tenemos servicios de seguridad gerenciados y también tenemos al final la transformación como modernización de aplicación, incluso con desarrollo seguro de aplicaciones y todo más para garantizar todo este ciclo de desarrollo del negocio. Para Colômbia, incluso já estamos juntos com o Intergrupo, foi uma aquisição muito importante para Software One e já estamos trabalhando muito cerca do equipo do Intergrupo, excelentes profissionais e com possibilidade imensa de trazer para a Colômbia e para toda a América Latina um nível muito único de serviço, porque teremos o trabalho com os fabricantes desde o momento do assessment com serviços, depois disponibilizando as soluções, podemos fazer o mantenimento, o suporte, a atualização e também utilizar isto para transformar o negócio. Então, estamos com uma estrutura que vai permitir desde el principio del concepto hasta mantener una solución nueva, todo el ciclo de desarrollo de una compañía. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos esta situación que entendemos que podemos ajudar as companhias, porque há uma mudança muito difícil para a sociedade, por consecuencia para las compañías, para el modelo de trabajo, que es este de coronavirus. Muchos países, quizá todos los países están ahora en cuarentena, es lo que yo estoy ahora, la realidad de muchas personas, y las compañías no pueden parar. Como dice, escuché mucho esto en Brasil en diversos contextos, no sé si esto pasa en Colombia, pero siempre los gobiernos, las compañías, todos dicen, la cuarentena no es vacaciones, o sea, se espera que la compañía se mantiene productiva, las personas se mantienen productivos, si no va a salir a la calle, se mantiene productivo en casa. Hay muchas industrias que sí hay que mantener personas físicamente, entonces es un desafío también para el equipo de tecnología, cómo mantener el rendimiento en una área, por ejemplo, industrial y también el soporte y la calidad de servicio para quien está en trabajo remoto en home office. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo? Y aquí tengo el caso específico que yo estudié para Colombia. Entonces, el primer contagio en Colombia fue en el 3 de marzo, entonces no hace ni un mes. Ya empezando con este caso, ya se pudo notar como 30% y 50% de ventas online y servicios domiciliarios, un aumento de esos servicios, de las requisiciones por esos servicios. Y incluso esto antes de empezar la cuarentena. Al principio del mes, el 10 de marzo, ya tuvo una circular nueva hablando del tema de teletrabajo, cambiando un poco y facilitando este modelo de trabajo, ya pensando que realmente iba a ser necesario y las compañías no podrían ficar vulnerables a esto. Desafortunadamente, na muerte el 21 de marzo, mira que son como poco más ahí de 15 días, o que es terrible, o sea, es muy rápido este cambio, y en el 25 de marzo se determina la cuarentena hasta 13 de abril. Y desde ya tenemos como 702 casos en Colombia, con 10 recuperados y desafortunadamente 10 muertes. Esto del 29 de marzo, si ves cómo está hoy, creo que ya aumentó considerablemente, porque es un crecimiento exponencial. Aquí hay un poco de los números día a día por Colombia, entonces son números que van solamente creciendo. Hay escenarios de bajas un poco, pero siempre sigue creciendo con tendencia de crecimiento exponencial. Lo que pasa es que no hay como pensar en un mundo después de tantos cambios de la manera que teníamos. Entonces, lo que trago es que es una mudanza muy rápida,
as pessoas estão um pouco sem informação de como é esse modelo de trabalho. Há em los noticiários informações acerca de trabalho home office, como é isto, mas é muito novo para tanto para as pessoas de TI quanto de tecnologia, quanto para os usuários de tecnologia. E o correto, o modelo de trabalho ideal seria estruturar tecnologias, processos e pessoas com ações de gestão de cambios para dar conhecimento de como este cambio de uma oficina ir para um home office deve ser feito. Então, idealmente, tendríamos que trabalhar com treinamento a los usuários, ter guias de como este modelo de trabalho, estruturar uma linha de suporte corporativo e como trabalhar com isto. En el tema de procesos, en el modelo normal, tendríamos que ter políticas publicadas e firmadas por los empleados, suporte remoto, el Departamento de Talento Humano, de Recursos Humanos, tener uma forma de cultura acerca desse trabalho remoto, a evaluação do departamento legal, com todas as salvaguardas para a companhia e para os empregados. E em tecnologia, cambiar a estrutura para oferecer novos serviços adequados a um cenário de conexão desde uma casa, de uma rede domiciliar. Implementação de tecnologias que permitam este serviço e incluso adequar os controles, porque quando falamos de um controle de uma rede tradicional, é totalmente diferente quando falamos de um serviço que está publicado para a internet. Então, isto em um mundo ideal, com meses para trabalho, seria os passos necessários para a proteção de uma infraestrutura em home office. Pero, como vimos, desde 3 de março hasta a hora 31 de março, se cambiou todo. Companhias tiveram que mover-se a la casa, deixaram de estar na oficina e agora estão na casa de cada um de los empleados. E que passa para nós? Um cambio de uma rede tradicional para uma rede que eu chamo aqui de pós-Covid. Eu considero como uma rede pós-Covid. Passa que todo o esforço que está ocorrendo, todo o cambio de mentalidade, incluso a adaptação, seguramente não se vai deixar de lado depois de esta quarentena, depois que esta pandemia se passe. Isto vai cambiar como a sociedade trabalha e seguro que vai cambiar para ser como definitivo este modelo de trabalho com redes publicadas na internet. Vai ser um cambio importante. Então, são definitivos esses cambios. É um ponto que eu quero destacar, isso, são definitivos esses cambios. Então, se tem que adaptar-se a isto, prepárate para isto ser como um modelo possivelmente definitivo para a companhia que está. E se pensas como todo a área de tecnologia mais fortemente temos desde os anos 90, pensa que nesses últimos 20 ou quizá 30 anos, criamos muitas infraestrutura de segurança, como herramientas de detecção de intrusão, o filtro de conteúdo dos proxies, engenharia de dados. Generalmente temos uma estrutura de monitoreo, prevenção de vazamento de dados, atividade de escritório com RPO e muitos serviços de proteção estruturados para quando uma pessoa está com seu equipo dentro da rede. E que passa quando vamos para uma estrutura apartada? Temos que poner novos serviços, como alguns seguro já deveriam existir dentro da rede corporativa, pero são muito vitais para serviços publicados na internet, como desenvolvimento seguro com DevSecOps, MFA,
que es múltiplo factor de autenticación, que nada más es que tokens o certificados o dispositivos o validación biométrica de una persona juntamente con la clave, es un item muy importante. VPNs, proxy, monitoreo de comportamiento, porque pasa que cuando está dentro de una red, tiene la seguridad de que una persona tiene que ter acceder físicamente a esta red para poder hacer algo. Cuando está publicado en internet, todo está abierto para quien quiera que sea, incluso de cualquier país. Y globalmente, los computadores van a conectar de qualquer local para sus serviços que estão ou por um proxy reverso ou incluso diretamente publicados a la internet. ¿Sí? Lo más común de verse es no tener todos esos controles que yo hablé y simplemente fue hecho por las compañías publicar una VPN o dar permiso de VPN a más personas, publicar servicios por HTTPS y intentar hacer la gestión de detección de amenazas en endpoint con antivirus o alguna herramienta de protección en los endpoints. Esto es un cambio muy brutal para el tema de seguridad, porque salimos de tener todo este grupo de protecciones que puede garantizar la reducción de riesgo para exponer a más riesgos, pero por el momento es una decisión de negocio muy común. Es como un camino que no se puede evitar. Y ahí que podemos hacer es buscar complementar con otros servicios, agregar otros servicios en esta estructura de publicaciones para Internet, para que podrás quizá reducir un poco el riesgo más inmediato. Entonces, una pregunta que dejo si quieren comentar es, este pasó con uno de ustedes, es una realidad que tienes, por favor comenta esto que yo puedo ayudar a direccionar. De los países que estoy apoyando, yo veo que como 80% de las compañías medianas ahí pasan por eso, las mayores, los grandes grupos están un poco más estructurados, pero mesmo assim tiveram um pouco de dificuldade para fazer este cambio de tão pronto como passou com este coronavírus. E seguro que há caminhos que podemos seguir para proteger estes sistemas, estes serviços publicados. Sim. E aí, antes de entrar nesses primeiros passos, um ponto que é importante dizer é que, de la mesma maneira que a TI tem essas dificuldades, os usuários também os têm. Hoje eu vi uma mensagem que enviaram incluso por WhatsApp que dizia um caso que passou realmente. Uma pessoa chamou ao suporte, necessitava uma ajuda com problemas de conectividade com VPN. Y pasó que la VPN no estaba funcionando, tenía muchos problemas y por la evaluación se identificó que, mira, tu red está muy lenta, no está funcionando. Y el usuario decía, no, mi red está muy bien. Pasa que, por ejemplo, mi hijo está en Xbox, mi mujer está en Netflix y todo está bien, solo la VPN no está funcionando. Y el soporte dijo, dale, es bueno entonces cerrar esas otras porque si no, no va a funcionar la parte de trabajo. Entonces son cambios que generalmente no pasan por informaciones que el usuario no tiene, un cambio de cultura y difícilmente vamos así lograr un éxito tan rápido, pero hablando de este tema, compartiendo conocimientos, vamos a tener un poco más de éxito. Entonces sé que las personas que son de tecnología saben que cuando está dentro de su propia red tiene mucho más control, puede definir las cuotas de internet y todo más para estar muy bien protegidos. Dale. Aquí voy a empezar a hablar un poquito de
de cómo podemos empezar con este tema. Y que yo siempre recomiendo es empezar haciendo un assessment, una evaluación. ¿Y por qué? Seguramente si ya no estaba con un modelo de trabajo home office estructurado, todo fue hecho con mejor esfuerzo para disponibilizar el servicio lo más pronto posible. Con eso es probable que algunos riesgos fueron creados, algunos puertos pueden estar incorrectamente abiertos. Entonces hay que revisar esto en 3 puntos: acerca de los servicios publicados, acerca de cómo está la conectividad de la empresa, incluso la conectividad de los dispositivos hasta la internet, y también cómo está la seguridad del propio dispositivo y de las cuentas. Y ahí voy a explicar un poco más de cada uno. Primero, vamos a decir un poco cómo es el tema de servicios publicados. Yo veo como una práctica muy común de adoptar la VPN, como dijo, pero yo veo muchas compañías haciendo publicación de los sistemas ERP y otros servicios para Internet, por no tener licencia, por ejemplo, de VPN, o no tener como crear una máquina virtual. Entonces, ¿qué recomiendo? Es hacer un vulnerability assessment y es se puede hacer como servicio, o hay como ejecutar herramientas, hay, si tiene servicios ya en nube, hay algunas herramientas de nube que se puede utilizar. ¿Y qué es esto? Este assessment de vulnerabilidad. Ejecuta-se una herramienta a las IPs. Solo una confirmación. ¿Me escuchan? Ahí está. Tuve una mensaje aquí de problema de audio, pero que regresó. Perfecto. Entonces, si tiene servicios publicados en la Internet, se toma el rango de IP público que su compañía tiene, hace un scan por vulnerabilidades y esto va a mostrar cuáles son los puertos abiertos y si hay riesgos en estos puertos, y generalmente ya un listado de las correcciones. Esto es muy importante porque si cambió esto y no ejecutó esta actividad de revisar por vulnerabilidades, es muy probable que haya alguna ausencia de parche o alguna configuración incorrecta que puede permitir un acceso indebido a sus servicios críticos, porque lo que generalmente es compartido es un servicio crítico. Un ejemplo que yo vi, fue hecho esto para crear un permiso para fornecedores en una compañía que tenía SAP. Pero la manera que fue hecho, el SAP se tornó público para todas las personas, no solamente para los usuarios que necesitaban, incluso directorios de FTP y de archivos compartidos internos del SAP fueron publicados. Y quedó esto por un par de semanas y empezaron a tener problemas de disponibilidad, y había como un bot, un robot en la internet ejecutando e intentando hacer copias de archivo, acceder al servidor. Entonces, esto pasa, y si no tiene monitoreo y existe una publicación, con certeza tendrá alguna robô automatizado, un hacker intentando conectar a esos servicios críticos. Una vez que ya tiene sus servidores, el perímetro principal tuyo protegido, el siguiente paso es verificar cómo está la conectividad desde el usuario hasta la empresa, y cómo está esta conectividad de este usuario incluso hasta la internet, porque no sé si te acuerdas, en la presentación, en un par de slides anteriores, hablé de, por ejemplo, de filtro de contenido y proxy.
cuando la persona está trabajando desde casa, no hay este filtrado. Entonces, es importante, un punto importante también la conectividad de Internet. Da conectividade de usuário hasta a empresa, há possibilidades de trabalhar tanto com desktops virtuais, visuais, como também com VPN ou com serviços HTTPS. Que é importante revisar se estão todos com criptografia, com certificados, se estão com proteção para os serviços mais críticos, principalmente se estão com proteção de MFA, Multi-Factor Authentication, e também se há monitoreio de atividades suspeitosas. Esses são pontos muito importantes para... Porque, que passa? Quando estamos trabalhando em um modelo de rede internet, temos que adoptar o conceito de Zero Trust, ou seja, todas as conexões são suspeitosas, incluso dos usuários que se autenticam corretamente. Tudo tem que passar por uma avaliação, revisar se é um comportamento normal, se é o mesmo usuário com sua clave que está conectando, se não foi uma clave que um hacker recorreu por um phishing, por exemplo. Então, isso é um ponto muito importante, toda a conectividade. E se já revisou os servidores, já revisou como é a conectividade destes usuários com o servidor, aí tem que ver como tratar o tema do dispositivo e as contas. Hoy decimos que el perímetro de la red es la cuenta del usuario. Las credenciales son el perímetro de red. Si tiene una credencial, va a estar conectado a una red corporativa. Y el dispositivo permite ahí la protección de datos cuando tú dejas que el usuario pueda copiar datos a un equipo personal o un equipo corporativo. Entonces, si tiene un dispositivo corporativo, hay que tener un baseline de seguridad, un hardening protegiendo la información, medidas de protección de datos para que estos datos no sean movidos para otros equipos en la red de que esta persona esté. E, ao mesmo tempo, as credenciais têm que ser protegidas para que não sejam utilizadas de maneira indevida por um hacker. O ataque mais comum que vemos aí hoje é envio de phishing. Agora, muitas mensagens acerca de coronavírus, como vacunas, como medicação, como casos graves, coisas assim, para conquistar, ter a atenção de los usuários e para que hagam alguma coisa incorreta. Todo enfoque de ataques, generalmente, quando tem os serviços corretamente protegidos, a conectividade com criptografia, o ataque vai diretamente às contas dos usuários, para que com estas contas pueda conectar a los serviços, a los correios das pessoas e começar a ser outros ataques também. Então, para ter um agrupamento de foco, a recomendação inicial é haga uma avaliação de los serviços, conectividade, dispositivos e contas. Sempre haga isto e isto vai generar uma foto de como está a realidade com este cambio e aí se pode planear como ir para um cenário mais controlado. Por favor, não olvide, se tem alguma dúvida, já ponga no chat. E depois, começamos com um tema de triunfos rápidos que se pode fazer aí. Não sei, creio que há pessoas conectadas que têm o serviço de Office 365. Então, vou falar um pouco do tema de Office 365 como um exemplo e também como se pode trabalhar com outros produtos também. Há ferramentas gratuitas que se pode utilizar.
hay herramientas que se puede comprar y SoftwareOne ofrece tanto las herramientas como también como servicios. Es importante hacer esto en los servidores, en la red pública, las IPs públicas que tienen para proteger. Outro ponto importante é revisar a configuração de firewall e VPN, começar a utilizar VPN para oferecer os serviços se não estão utilizando. E outra a oportunidade que temos é com o escritório remoto. Eu vejo muitas companhias que não adaptaram o escritório remoto, não adotaram um modelo de, desculpa, não adoptaram VPN e sim adotaram o escritório remoto com o modelo de fazer os serviços de Remote Desktop Services em Azure, em Azure, e utilizando estes serviços no Windows para publicar na infraestrutura interna, com uma grande vantagem de velocidade dos serviços. Algumas companhias que publicaram diretamente as aplicações internas, que geralmente são client-server para internet, estão sofrendo muito com lentitude. Os serviços são muito lentos, a qualidade e o desempenho das pessoas estão sendo impactados, e junto a isto, todo o tema de coronavírus, a cobrança da companhia por resultados, e a pessoa trabalhando desde casa e em um cenário não tão favorável, muitos estão trabalhando de casa sim, e é um cenário que não gosta tanto, estão sofrendo. Então, escritório remoto é uma boa opção. Microsoft incluso criou uma linha de oferta para isto, incluso há ofertas, por exemplo, para Microsoft Teams, e são maneiras de trabalho seguro que se pode adoptar. Se queres fazer um projeto um pouco mais estruturado, há a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com Citrix, o modelo de escritório remoto, com virtualização de aplicação, com virtualização mais avançada de escritório virtual também. Então, são opções que se pode avaliar, e se queira, falando com SoftwareOne, aí como ver o melhor cenário para cada companhia, porque se cambia muito do tipo de negócio, do tamanho da companhia e da criticidade dos serviços que se vai trabalhar. Sim. Um outro ponto que se recomenda adoptar é o Multi-Factor Authentication, que para quem tem Office 365, recomendo que lo adopte lo quanto antes. Todos os paquetes de Office 365 têm esta opção. A diferença é que os mais básicos não têm esta opção de evaluar um acesso condicional, ou seja, sempre que conectar um novo dispositivo, ou cierra el browser y el Chrome o Internet Explorer y lo abre nuevamente para conectar a un sitio, va a requisitar la clave de un MFA de Office 365. Para el cliente en celular o en Microsoft Outlook no genera esto todo el tiempo, pero cuando está conectado a un sitio del portal de Office 365, sí se puede registrar más veces. Cuando tiene otros niveles de licencias, ahí sí se permite, por ejemplo, preguntar una vez al día, o solamente cuando es un dispositivo nuevo, o hay otros comportamientos que se puede agregar en una evaluación. Por exemplo, solamente vai perguntar requisitar um token quando está executando uma conexão, iniciando uma conexão desde outro país. A pessoa sempre trabalha em Colômbia e um dia estava em Colômbia, como 3 horas depois estava em China ou em Rússia. Isto não é normal, e aí sim vai requisitar um MFA. A licença básica, mais básica não tem isso, pero tem como habilitar. Por que é importante? Há pouco comentei de los ataques de phishing, que muitos estão enviando ransomware, e esses ataques permitem que a pessoa
informe, muchos ataques crean sitios falsos como de SharePoint o OneDrive de una compañía. Ele simplesmente requisita que informe a clave, o usuário e a clave. E com isso, com esta credencial, generalmente os ataques começam a enviar a los contactos dessa pessoa novas mensagens pedindo esta clave, ou incluso requisitando que se instale um software, uma coisa assim. Com este software se pode fazer a encriptação de computadoras, o sequestro digital desses equipos, se pode buscar documentação sigilosa, ou incluso documentação protegida por lei de privacidade de dados. Então, a maneira hoje mais efetiva para trabalhar contra os phishings é habilitar este MFA, mesmo que seja um pouco mais difícil inicialmente, depois o usuário se acostumbra e se queres um nível maior de serviço, adoptar este acesso condicional. Se queres, depois pode aclarar dúvidas acerca desse tema também, só informe aí as questões que tenha. Outros temas que são importantes que pode ser um triunfo rápido para vocês. Em Microsoft Office 365 há um serviço que se chama Security Score, está disponível em Office 365. Nesta página, este sítio que é de Office 365, há configurações que se pode optimizar em la configuração. Recomendo que revisa isso. Ele tem um nível de madureza de segurança que su Office 365 tem. Revisa isso, vê o que se pode habilitar de segurança e vai habilitando isto. Se queres, pode ajudar com isso também. Temos como fazer este apoio. E o importante é, os que são itens mais críticos, intenta habilitar todos para ter seus serviços de Office 365 muito protegidos. Hoje, a maior parte dos dados personais ou dados estratégicos das companhias estão em Office 365, muitos por correio, SharePoint, Power BI, tudo isso está em esta nuvem de serviços SaaS de Microsoft. Se não toma conta de protegê-la, muitos dados da companhia vão estar suscetíveis a ataques hackers. Outro ponto importante é a otimização das ferramentas de segurança. Não sei se te acuerdan, um ponto que eu mencionei são as ferramentas de proteção em endpoint, em notebooks. E passa que muitos casos que eu vejo, as pessoas os responsáveis de tecnologia, estão sem informação de los equipos se estão com vírus ou não, porque os antivírus estão configurados para apontar para uma IP interna da rede e agora o equipo não conecta mais a esta rede. Em los casos que se está trabalhando por VPN, provavelmente quando conecta a VPN vai tentar atualizar e vai ter informações pontuais, mas não vai ter este monitoreio mais em tempo real. Isto genera um risco muito grande, porque é um ponto cego, não sabe o que está passando, o usuário generalmente não está com o filtrado de proxy, ele pode aceder a sítios personais, serviços como Gmail, incluso WhatsApp Web, chegar a um arquivo por WhatsApp Web, se não vai ter nenhum filtrado, se não tem monitoreio de antivírus e o suporte de equipo de tecnologia, seguramente pode passar um vazamento de credenciais, um ataque que vai generar risco à companhia e o equipo de segurança quizá vai saber que isso passou. Então, é muito importante fazer um listado das ferramentas que tem e com a equipe de segurança revisar cada uma destas ferramentas, contactar su suporte de estas ferramentas, el vendedor de estas ferramentas y hacer ajustes para que esté protegido. Por vezes, en este trabajo, va a identificar que hace falta cambiar, actualizar o agregar nuevas soluciones. Y ahí también puede poner como parte del tema siguiente que voy a presentar, que es un plan más estructurado de madurez de seguridad. Sim. E outro ponto que é
extremamente importante y creo que es lo más importante es hacer concientización, entrenamiento, capacitación a los empleados en este nuevo escenario. El ejemplo que dijo que a poco yo hablé de la persona que estaba con Netflix y Xbox en la red, es un desconocimiento. Él no sabe que esto genera impacto y va a concorrer. A lo mismo, él no sabe que conectar una red de un vecino puede generar riesgo de este vecino ser una red de un hacker o alguna cosa así, una red que ya está con un hacker controlando y enviar informações corporativas a um criminoso. Ele não tem conhecimento básico. Não sei se recibiste isso, mas eu vi muitos casos, incluso de pessoas que estavam em uma reunião, como estamos aqui, e ao final da reunião não cerrava a reunião e mantinha a pantalla aberta e vale, aí genera muita exposição. Então, são pontos que as pessoas não estão preparadas e que é uma obrigação da companhia dar este conhecimento. Incluso se quieres, podemos depois também falar de esto. Eu tenho algumas apresentações que posso compartilhar ou se quiser podemos ver como disponibilizar para sua equipo com uma visão de educar as pessoas nesse cenário novo. Temos muitas informações para compartilhar nesse tema e tenho muito gosto de poder compartilhar se queiram. Então, aqui são alguns trunfos rápidos, vês que não é nada tão complexo, mas são pontos que generalmente, como temos muito suporte para prestar, temos muitas coisas para atualizar, muitos cambios ocorrendo. Há que se ter isto um listado com estas ações para não deixar que passe muito tema de, vamos dizer, de solamente estar enfocado em los problemas mais urgentes e não ter estas melhores práticas em execução. E aí, no último ponto, é também pensar em como estruturar um plano de largo prazo. E, como digo, seguramente este câmbio que estamos passando não vai ser temporal, vai ser definitivo. O que recomendo é, depois de fazer esta avaliação, não somente uma avaliação como um assessment de vulnerabilidade, mas também fazer uma avaliação de madurez de segurança. Sempre enfocado em direcionamentos de negócio. E com essa avaliação, criar um plano. Este plano generalmente não é um plano de meses, é generalmente um plano de anos, para cobrir temas como classificação de dados, cumprimento com leis e também desenvolvimento seguro, estratégias de negócio. A partir desse plano, começar a fazer as correções estruturais, também incluir um trabalho manual e começar a automatizar as rotinas que tem de segurança, para aí sim chegar a um modelo de monitoreio 24/7 realmente estruturado. Dificilmente eu vejo muito êxito. Já vi casos buenos, pero não tão assertivos, de começar diretamente com o monitoreio. Generalmente, começamos com avaliação de tecnologia, processos e pessoas, com base, por exemplo, em 27001. Este é um serviço que hacemos e criamos um plano estruturado para 2 anos e com vitórias de curto, médio e largo prazo. E que é importante e que eu tenho de experiência quando estava como cliente nesses casos. Quando se tem um plano estruturado, direcionado a las necessidades do negócio, que está diretamente viabilizando os negócios, isto te dá muita força
para evoluir e empieza a cambiar de uma área de seguridade, infraestrutura ou tecnologia que solamente responde ao suporte para ser uma área que vai dar uma estruturação, uma base à estratégia da companhia. E aí tem muito mais visibilidade e também há um compromisso da companhia, porque quando estamos trabalhando solamente de modo reativo, solventando problemas que surgem, estamos sem ter um grande apoio. Quando cambiamos e decimos companhia, temos estes problemas, estou compartilhando com as pessoas de decisão como querem fazer. Isto genera um envolvimento, um trabalho muito mais estruturado, empieza a ter um ganho maior de visibilidade e também um suporte maior do C-Level. Então, são pontos muito importantes que recomendo que, mientras temos todo esse trabalho de câmbio para o modelo de trabalho remoto ou home office da companhia, também estruture uma avaliação de como a companhia tem que se adaptar a esse novo modelo em uma visão de negócio, não somente de tecnologia, mas uma visão de como o negócio habla. Isso é muito, muito importante e vai dar-te um poder de negociação maior com o C-Level. Isso é muito importante. Generalmente chegamos a este ponto de estruturar este modelo de evaluação ISO 27000 ou por pentest ou por vulnerability assessment que eu havia falado. Esses dois generam a estas pessoas de C-Level uma percepção real de como está o risco ou de como a rede pode ter um acesso por um hacker. São pontos muito interessantes para generar esse interesse da diretoria. Basicamente, é isto que eu tinha que apresentar para vocês, um pouco para uma hora mais resumida que se pode fazer, para que sepam que há esta possibilidade de trabalho, que é importante ter uma estrutura de resposta a este cambio que estamos passando por el coronavírus e que sim, há um fim para esta pandemia e as companhias que estejam mais preparadas ao final tendrão mais êxito quando as coisas regressam a este novo cenário normal. Sim. Aqui regresso o último slide para dizer que podemos fazer toda essa transformação, não só com segurança, mas com todos os serviços que têm. E, o mais importante, podemos unir as ações de adopção de segurança, de câmbio de home office, com outras frentes de trabalho que podem viabilizar uma transformação de negócio, uma transformação digital em las companhias. E para a Colômbia, o mais importante, temos muito estruturado produtos, serviços, incluso com intergrupo, a parte de monitoramento
¿Actualmente ya hay alguna amenaza de seguridad considerable detectada? ¿Algún ataque masivo? Sí, lo que tenemos es, hay una vulnerabilidad del servicio de SMB, que es de directorios compartidos de file server, de servidor de archivos, y ese está ocurriendo algunos ataques masivos, entonces no es recomendado, no es una buena conducta compartir directorios SMB para internet, dificilmente lo hacen. Y también ataques con remote desktop. Hablé de trabajar con VDI y remote desktop. Cuando hace eso, tiene que ter pasos de configuración muy estructurados para no exponer sus servidores a un ataque masivo. Lo que vemos ahí no es masivo, pero es una recurrencia, son phishings hablando de coronavírus e com mensagens incluso que pode ser para captura de credenciais, para execução de ransomware, muitos ransomwares com isso, e também para envio de fake news, de notícias falsas também, é uma maneira de generar ruído na companhia e com isso depois tentar fazer algum outro estágio de ataque. Então, isso está passando. Algumas vulnerabilidades são muito explotadas e o tema de ransomware está sendo utilizado em muito larga escala para tentar aceder a credenciais e a redes de companhias. Sí. Y lo que estamos viendo son phishing dedicados al tema de COVID y esto lo fusionan con ataques sofisticados en donde el malware ya maneja motores de machine learning, de deep learning, que un antivirus o soluciones tradicionales a base de firmas no los van a detectar porque estos mutan de una manera rápida. Sí, sí, sí. Eh, Isso passa. Incluso é muito fácil. Hoje há uma ferramenta, um sistema operativo Linux chamado Kali Linux. Ele vem com ferramentas hacker e é como 2 segundos tu puedes criar um vírus, fazer paquete com este vírus e criptografá-lo e vai ser novo e é muito interessante ver que os antivírus tradicionais não reconhecem. E o ideal é ter ferramentas de antivírus mais avançadas e para este cenário de home office, tem que ser mais avançadas e que tenham a gerência por internet, não depender de ter uma conexão VPN ou coisa assim. Há que ser por internet. Realmente, se tem um antivírus mais tradicional ou não tem esses antivírus de nova generação, dificilmente vai estar seguro em este cenário de escritório remoto. Né? Temos passo antes que muitos não estão nem sequer monitorando o antivírus tradicional. Se corrige isto, é importante ir para soluções mais modernas, sim. Me No hacen sé si... otra. ¿El Managed Service incluye para PCs del hogar? El Managed Services que tenemos dos servicios. Que es para servidores, que llamamos de Cloud Workload Security. Esto trabaja con este antivírus más moderno que ya protege contra estas vulnerabilidades. Hace un tema llamado parche virtual, hay el antivírus e também monitoria de comportamento. E, incluso há versões mais avançadas para proteção de containers.
um monitoreo de fácil implementação e que te dá uma vantagem de, miras que eu aqui apresentei isto, com este Cloud Workload Security, se hace a evaluação, correção e o monitoreo em poucas semanas para os servidores principais que querem fazer esse monitoreo. Este é para servidores. Para o tema de estações, não há desta maneira, ou seja, não hacemos monitoreo de las estações, pero podemos fazer o monitoreo de las cuentas corporativas. ¿Te acuerdas que trabalhei com proteger os servidores, a conectividade, dispositivos e contas? Para o tema de contas, com Office 365, há a possibilidade de monitoreo de lo que chamamos de EMS, que é a plataforma de segurança de Microsoft, e com este EMS podemos monitorar a utilização das contas, fazer a gestão de las claves, como está o comportamento, de la protección de datos, que es muy importante hoy, protección contra data loss prevention, protección de data loss prevention para dados personales o corporativos. Entonces, hay este monitoreo de cuentas, de comportamento y todo para dispositivo, para cuentas corporativas. E para esse serviço de Office 365, se tem esse paquete de M365, que inclui proteção para desktops, Office e também de DLP, de privacidade de dados. Aí sim, há monitoreo por el Intune de reglas em los dispositivos. Entonces, este se pode trabalhar. Se há interesse, se quer conhecer desse tema, também envia mensagem, quero que Jonathan vai depois contactar e podemos dar mais detalhes, porque é um serviço muito interessante e vai retirar pouco do esforço das pessoas de TI, porque vai deixar com o Software One este monitoreio e todas as atividades de gestão e de resposta quando se passa alguma coisa nesse cenário. Bueno. Que otra pregunta me dice que cómo se pueden reducir los costos por el problema de Big Data. Perdón, DP Data. No, que cómo se pueden reducir los costos por el problema de Big Data. Me imagino que se refiere a todo lo que representa tener a todos los usuarios en teletrabajo. Me imagino que los grandes backups, no sé, de pronto a eso también se puede referir el cliente. Sí, para el tema de volumen de datos, lo que recomiendo es en Software un punto muy fuerte y lo que somos más conocidos es con el tema de SLM, gestión de licencias, gestión de utilización de servicios incluso en la nube. Si trabajas, por ejemplo, con Office 365, se puede revisar cuáles servicios están utilizando, si está utilizando muitos serviços. Se está com Azure, também há este serviço de Managed Cloud, que se pode ter informação de volume de utilização de dados e otimização. Se há a opção de backups, a preocupação com backups, também estamos trabalhando. Listo, Mario. Realidad. Sí, yo había perdido la conexión, disculpa. Dice, la charla es interesante, pero temas propios de IT no puede pasar al 100%. Bueno, no, que si la charla queda grabada, si la charla queda grabada y queda dentro de nuestro blog de Latinoamérica. Perfecto, sí. Listo, no, pues Mario, muchísimas gracias por todo. Aquí nos están diciendo que si podemos tener una segunda sesión. Efectivamente, pues la vamos a revisar con el departamento de marketing para poder hacer una sesión y de pronto poder incluirla hacia más campos del tema de seguridad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias a todos.
por todo su apoyo. Solamente para complementar un punto, recuerden que si tienen alguna consulta o alguna solicitud pueden escribirnos a nuestro correo info.co@softwareone.com. Como lo mencionaba Andrés, la grabación de este webinar quedará posteada tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro blog de tecnología y de negocios. También tenemos un gran portafolio de seminarios y de webcasts en este blog, donde pues pueden acceder también a temas de su interés. No me queda más sino agradecerte, Mario, por apoyarnos en esta sesión. Gracias, Andrés, por apoyarnos. Recuerden que al finalizar esta sesión pues saldrá una encuesta. Su opinión es muy importante para nosotros y una vez más gracias por confiar en su aliado Software One. Perfecto, gracias a todos. Que estén muy bien, hasta luego.